aqui é Valdemar Pereira com mais um podcast Help Condominial. Hoje nós ainda estamos no tema implosão. O homem aceitou participar desse podcast, o príncipe filho da implosão. Hoje a gente vai entrar num tema que tende a ser técnico, mas mais descontraído, sobre as histórias das implosões, de algumas delas, porque se a gente for falar em história, vira um filme, né? Na verdade, o filme já tá em andamento, o livro também, em uma sequência, né, especial, junto com a Brasil Mineral, de 12 capítulos. É um prazer poder antecipar alguma coisa, ainda mais num ambiente de amizade, tendo você como protagonista desse bate-papo. As histórias das implosões são muitas, né? Cada implosão é um livro. Se eu for falar do Carandiru, é um livro. A Presídio da Ilha Grande é um livro. A Berrini, o Estádio da Fonte Nova, e até mesmo outros eventos não associados à implosão, mas a natureza da nossa atividade nos coloca à frente de outras atividades de risco, e toda atividade de risco gera histórias também que são muito emblemáticas, né? Enfim, eu diria para você que o universo das implosões está muito associado a uma frase que o Hugo dizia sempre, e ele tinha razão, né? Ele até dava destaque assim: olha, Manezinho, dinheiro é importante, mas o importante nessa vida é ter história para contar. Ele me contou muitas, eu sou herdeiro, né, dessa transferência de experiências que ele viveu desde 1975, quando da primeira implosão, infelizmente até outubro de 90, quando ele veio a falecer. Então, já destaco a reverência à memória dele, né, como sinônimo de implosão, como protagonista maior, né? Eu sou discípulo dele, mas realmente não tem como dissociar a implosão a grandes histórias, grandes eventos, né? Ainda mais quando você tem, em que pese ser uma atividade de engenharia como outra qualquer, tem esse carisma, né, popular, esse apelo jornalístico que traz, né, o olhar das câmeras, né, seja do público ou seja da mídia, a uma atividade que realmente é revestida de muita emoção, né, muita adrenalina. Sim. E você tem, claro, à frente desse processo, tem que ter sangue frio, tem que ter conhecimento, experiência e não abrir mão de um trabalho de equipe. Eu diria que a implosão talvez seja uma das atividades onde a figura da equipe está mais presente. Mesmo tendo eu à frente, né, acabando aparecendo na foto, mas não tem como olhar para trás e saber que você tem um amparo de uma equipe multidisciplinar atrás de você. Sim, que é o principal, né? Você ter pessoas que você confia, porque a implosão ela é uma tarefa de confiança, que se um falhar, pode... Então isso é de suma importância. Mas vamos lá, que história de implosão você pode contar para a gente hoje? Das mais de 200 que você fez, participou. Olha, eu havia citado num outro podcast nosso aí, né? Nesse rodízio de podcast. Sim. Eu fico honrado de poder estar atuando e participando desse bate-papo. E você foi muito feliz na escolha dos temas, né? Então, a cada tema a gente dá uma relaxada e consegue abordar temas mais interessantes ainda. Mas existem vários, né? Eu diria que, de maneira geral, como existe esse embate, né, entre aspas, né, entre a implosão, uma atividade que tem uma exposição muito grande à mídia, você tem esse embate com a imprensa, né? Então, é claro que o repórter, da natureza da sua formação, faz parte do seu ofício, né, um dever de ofício, a busca pela notícia, e o quanto mais sensacionalista, melhor. E a implosão é um espetáculo, está associado a esse espetáculo. E, claro, nós, como profissionais à frente, temos que torcer para que dê certo e buscar o sucesso, independente de qualquer tipo de resultado que deixe a desejar, sempre contemplando a figura da segurança humana. Danos materiais faz parte do cardápio. E nesse embate com a imprensa, eu vivenciei muitas situações que são curiosas, algumas até
bizarras, né? Eu tinha citado o exemplo lá do prédio do Palácio Itamaraty, né? A implosão do prédio da antiga Polinter. E a figura da imprensa presente em dois momentos. Num primeiro momento, a implosão lá era a implosão de um prédio de 10 andares, um de 6 e tinha um sobradinho. E o sobrado não tem vocação para implosão. Então, o resultado poderia ser qualquer um. Maliciosamente, a gente já faz a queda do prédio cair sobre o sobrado para ele mesmo já fazer a demolição. Sim. No momento da implosão. E no momento da implosão, com toda a imprensa ali na Avenida Presidente Vargas, estava o prefeito, estava o embaixador, inclusive apertaram o botão e tal. E na hora da implosão, o sobrado ficou uma fachada. E a fachada em pé, um repórter da Record associou isso a um suposto fracasso da implosão, que a mídia tem que, né, dar os destaques que possam chamar a atenção para dar mais mídia. E o comentário do repórter, ficou a fachada. Você derruba um prédio de 10 andares e a fachada não pode ser considerada uma falha. Mas esse comentário me fez, na hora, né, ter uma malícia ali, e falar, mas então eu ganhei a aposta, né? Ele falou, mas que aposta? Eu falei, não, eu apostei com o Zé Neves, que é o encarregado, que a fachada ia ficar em pé. A fachada o sobrado ia acontecer qualquer coisa. E nisso, claro, a imprensa vai atrás do contraponto. E vai, mas cadê o encarregado? Aí foram atrás do encarregado, a Record foi, e ninguém quer perder ponto. Então a Globo foi, todas as mídias seguiram. Aí eu mandei um estagiário, a estagiária sub-raça só serve para isso, para dar recado, né? Posso tirar sarro dos estagiários aí, fui estagiário há muitos anos. Aí foram lá avisar o Zé Neves. Então, quando colocaram o microfone, eu falei, não, eu perdi a aposta, perdi uma caixa de cerveja para o engenheiro e tal. Aí o que aconteceu? Esse tempero da implosão, algo fora da técnica, fora da engenharia, mas essa curiosidade fez com que todos os meios de comunicação divulgaram a aposta. Então, a aposta que eu tinha ganho do encarregado, né, a respeito do resultado da implosão. E essa figura da aposta está muito presente na implosão sempre, até para dar um tempero de curiosidade e de brincadeira entre os componentes, né? Então, eu até brinco com os funcionários, né? Fazer uma aposta, tem que pegar um trouxa hoje aí para ganhar um dinheirinho, tal, uma brincadeira, e isso é muito comum. E teve uma implosão que foi em 94, de um prédio lá em São Paulo, em que essa figura da aposta ficou até registrada numa matéria jornalística, onde, e aí é um destaque histórico, né? Foi a primeira vez no Brasil que se colocou uma câmera dentro de um prédio. Sim. Então, foi lá na implosão da Mannesmann, né, em São Caetano. São Caetano é campeão mundial das implosões por habitante. Foram 3 implosões, né, uma cidade pequena. E nessa implosão, a câmera foi instalada. Tinha toda uma parafernália que o Fantástico tinha montado, porque ainda era com cabos, né? Tinha que ter a ligação com cabos, não tinha todos esses recursos de hoje. E eu tinha feito uma aposta com o produtor que estava fazendo a filmagem. O que se esperava é que a câmera fosse destruída, porque ela ficou dentro do prédio. E só que nós criamos um artifício de quebrar o teto com uma alegação de que era para melhorar a luminosidade para eles. E, na verdade, foi um artifício nosso para preservar a máquina, porque já havia uma aposta em andamento, né? Então, se a máquina fosse destruída, eu teria que pagar uma caixa de cerveja para o produtor do Fantástico. E, se não, eu ganharia a caixa e ficaria com a máquina, com a câmera. Sim. Né? Era uma Panasonic na época. E a matéria toda, ela tem esse roteiro da aposta, e ao final a máquina é resgatada, né? Eu salvo a máquina lá do entulho e aparece o produtor, né, com a cara de derrotado e reconhecendo, e eu tirando sarro dele. Falo, toda implosão a gente tem esses aspectos pitorescos, né, dessas apostas. Eu acabo sempre, né, lucrando, sempre aparece um trouxa aí para perder a aposta, tá no nível de brincadeira, né, sadia. E eu tenho essa câmera até hoje a câmera guardada. O duro foi convencer minha mãe a não tirar a poeira, né? A poeira faz parte do troféu. Então tá com a poeira até hoje lá. É igual a implosão que eu participei daqui, eu peguei um monte de pedaço do prédio.
Tá tudo guardado em casa no armário lá. São lembranças. Nós implodimos uma vez um prédio da Eletropaulo e no entulho ficou uma lâmpada enorme do prédio. Ele se salvou na implosão e eu resgatei e guardei como um troféu durante uns 20 anos. Né? Aí depois veio um sobrinho meu de 6 anos, ele usou todo o seu talento destrutivo e quebrou a lâmpada com a maior facilidade. Né? Um negócio guardado por mais de 20 anos. A implosão tinha sido em 1990 e a lâmpada durou até 1910 somente. Nossa. 20 anos guardada, mas o moleque foi lá. A implosão, o que a implosão não fez, o garoto foi lá e conseguiu fazer. E Carandiru? Olha, o Carandiru foi um marco, né? Uma referência histórica no mundo das implosões e no mundo da nossa sociedade. Né? Infelizmente, o Carandiru se prestou, né, a um serviço para a sociedade, principalmente paulista, né? Uma referência de casa de detenção, na época que foi inaugurada, lá na década de 40 e pouco, uma das referências, né, do escritório, o escritório de engenharia, que é muito famoso, e agora me deu um branco, mas, entre outros prédios lá, o museu do Ipiranga, a própria o Mercadão, enfim, várias estruturas de São Paulo foram contempladas com a atuação talentosa desse escritório de engenharia. E, a partir de um determinado momento, a figura da superlotação no Carandiru ficou associada a tragédias. Né? Então, o pano de fundo de presídios como Ilha Grande, né, Frei Caneca, o próprio Carandiru, esse pano de fundo muito associado a tragédias, fez com que o governo do Estado tomasse a iniciativa de criar novos presídios com outro conceito de menor capacidade, né, para dar uma oportunidade, uma tentativa de oportunidade de ressocialização. E a figura da implosão foi o carro-chefe dessa iniciativa. Né? Então, nós tivemos em 2002 a implosão no pavilhão 6, 8 e 9, e em 2005 a implosão no pavilhão 2 e 5. Restou no local o pavilhão 4 e 7, que se transformaram em faculdades, uma área preservada na Mata Atlântica, uma área de esportes, e lá no Carandiru, esse Parque da Juventude, que foi o projeto contemplado, né, com a desativação do complexo, lá existe a terceira melhor biblioteca do mundo. Então, eu diria até que é um espaço para ser visitado. Aquela imagem de degradação que existia, né, ficou para trás, houve uma valorização do bairro, contando com outros aparatos lá, como metrô, né, e tudo mais. Então, realmente virou uma referência. Mas, antes disso, nós tivemos um massacre, invasões, tentativas, né, de fuga, sequestros, um quadro, né, um teatro de operações associado a tragédias, e a implosão acabou sendo uma atividade, né, que contemplou uma solução de eliminar esse cartão negativo da cidade. Né? Que entra como o que você falou em outros podcasts, que é a valorização de zona urbana. Né? Isso, a recuperação de áreas degradadas, isso. Valorização urbana. Infelizmente, a implosão é também uma ferramenta para a solução de tragédias. Né? Você pega o Palace 2, a única solução era a implosão. Se você pegar o prédio da CESP da Paulista, a única solução era a implosão, quando o Hugo Takahashi ainda estava à frente. Então, é uma ferramenta, né, multidisciplinar, se apresenta aí como solução para várias situações. No caso do Carandiru, o final do Carandiru acabou sendo um final feliz de uma trágica, né, história que fez parte aí durante décadas de um histórico muito negativo para a cidade, né, e que teve um fim à altura de que uma implosão pode proporcionar. Em uma das conversas nossas, até mesmo foi com as síndicas de alguns condomínios ali no Aquários, você falou que tem não sei, concurso, não sei o que é, que cada empresa ou cada pessoa que é específico da implosão tem um prêmio referente às implosões, o tipo de implosão, como foi executada? Na verdade, é algo mais grandioso do que isso que você está falando. Foi uma menção que eu fiz. Na verdade, o mundo das implosões, né, é um mundo fascinante,
e é contemplado com o encontro anual, onde as melhores implosões, né, 5, são classificadas para uma premiação. Sim. Eu acho que essa de São José até tem vocação para isso, né? Eu acho que haverá uma iniciativa no sentido de enquadrá-la nesse sentido, porque todas as soluções propostas aqui em São José dos Campos contemplam soluções, algumas inéditas e outras já usadas em outros locais, mas aqui houve uma somatória de soluções que credenciam, né, a implosão de São José dos Campos fazer parte dessa premiação, né? Provavelmente ainda no ano que vem, não daria tempo para esse ano e não se enquadraria na cronologia das atividades. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma premiação muito valiosa, né? Um reconhecimento. Eu participei dela no ano retrasado, quando da implosão do prédio da Secretaria de Segurança Pública, que também era uma tragédia, né? Foi um incêndio onde morreram 2 bombeiros. Sim. E nos credenciamos a essa premiação. E aí eu tive uma experiência muito gratificante, né? A primeira implosão no Brasil, o japonês fez com uma empresa americana, né? Num primeiro momento veio para trazer essa tecnologia, e quem estava à frente era o engenheiro Mark Lozô. Depois o mesmo engenheiro participou comigo, ele na condição de controle de qualidade internacional, eu controle de qualidade nacional, da implosão da Fonte Nova. Depois fizemos o projeto do Olímpico e concorremos a essa implosão de São José dos Campos. E o Mark Lozô, hoje com 87, uma oportunidade com 85 anos, ganhou, a nossa ficou em segundo lugar, né? E longe de ser uma frustração para mim, foi muito orgulho e me permitiu, inclusive, lançar um desafio para mim mesmo, né? Que é o desafio que representado pelo meu discurso lá. Eu falei para todo mundo, é um evento grandioso, centenas de pessoas e todo mundo muito qualificado. Eu falei, olha, eu não sei onde vocês querem estar daqui a 20 anos, né? Mas eu vou estar aqui com toda humildade e respeito para ganhar de vocês. E se bobear, até para ganhar do Mark. Então, ele com 85, com 105, a gente estaria se degladiando, né? Sim. E eu com essa pretensão de ganhar dele. Então, mostra realmente que é uma atividade que traz muito orgulho, né, para os profissionais que estão à frente. E o Mark Lozô talvez seja o maior símbolo, né, dessa determinação, dessa garra, em até os 85, se Deus quiser até os 90, e quem sabe quando ele tiver os 105, a gente esteja junto aí, né, num embate sadio, né, numa competição, e eu vou ganhar dele. Posso? O que é avaliado nesse... Sintetiza. É o desafio, as condições de contorno, a tecnologia adotada, soluções inéditas, né? Sim. Os produtos usados, se está associado a uma tragédia ou não, porque implodir um prédio em condições normais tem um grau de dificuldade. Agora, um prédio que é incendiado, ele perde todas as suas características. O desafio é maior. O leigo pensa, porque já incendiou, está fácil de derrubar. Ou o Palace 2, que sofreu um colapso anterior, que ele está caindo sozinho. Não é bem assim, é pelo contrário. O desafio é maior, né? Então, contempla uma série, né, um cardápio de itens, né, que são avaliados, tem uma pontuação e, ao final, escolhe-se o vencedor. Eu diria até para você, na minha percepção, o nosso projeto, à época, era mais desafiador do que aquele que ganhou. Mas há que se reconhecer que, na avaliação, pode ter entrado o conjunto da obra. Então, todo o trabalho, né, do Mark ao longo de décadas, então esse histórico, né, esse conjunto da obra fez com que o mérito fosse para ele, e eu ser segundo colocado de um Mark Lozô é uma satisfação muito grande e reacende um desafio para novas competições aí, né? Sim. Sou novo ainda, tenho muita coisa aí para trilhar. Fizeram uma pergunta, eu vou fazer aqui no podcast também, que eu acho que eu te coloco em saia justa. Maliciosa. Estou preparado para tudo. Falaram um monte de vezes isso, eu ouvi sua resposta, mas eu queria ouvir de novo. Falaram se você tem o herdeiro da implosão. Essa pergunta não tem muito de maliciosa. Não, mas você ficou preocupada. Até eu fazer ela, você ficou preocupada. Não tem saia justa, mas eu estava ajeitando a saia aqui na Entendi. tua pergunta.
Na verdade, infelizmente, felizmente e infelizmente, eu não tenho um herdeiro direto, gostaria de ter, eu tenho sobrinhos que eu estimulei, né? Esse que quebrou a lâmpada, em vez de dar um cacete nele, eu falei, se agora você está me devendo me ajudar nas implosões. E a primeira que ele assistiu, ele tinha 10 anos, ele fez um quadro que foi da Berrini, ele estava lá presente, né? Até arrumou um salseiro lá, porque na hora da implosão ele pegou o megafone da defensiva e falou, meu tio vai derrubar essa porcaria aí. A voz dele ecoou lá por todos os recantos, né, da implosão. O coronel Jair, manezista, mano. Então eu achei até que por conta disso ele já tivesse uma certa vocação. E essa vocação não se confirmou. Então, infelizmente, não existe esse herdeiro. Existem parceiros ao longo da minha trajetória, né, companheiros, amigos, que trilharam algumas das implosões comigo, então eles já são herdeiros naturais. Eu os carrego, vários deles, ao mesmo tempo, inclusive nas implosões, né? Recentemente, lá em Passo Fundo, tinha 2, na implosão lá do prédio da Secretaria de Segurança em Porto Alegre, tinha 3. Então, são companheiros que vão se atualizando, vão incorporando tecnologia. Eu não escondo, eu não faço dessa caixa preta, que é a implosão, o meu cartão de visita, não é esse, eu sempre explico, ensino, carrego as pessoas comigo. Então, acho que haverá uma herança, ficará uma herança. A minha percepção é que eu ainda tenho uma trilha muito grande pela frente. O discurso dos 20 anos hoje são 18, então eu me sinto com um entusiasmo de adolescente e pronto para trilhar mais 18 anos e contando com esses parceiros que serão os herdeiros naturais. Sim. O papo tá bom, mas a gente vai precisar encerrar. O próximo podcast ele vai ser mais complexo, que ele entra em outra linha da área da implosão, o tema que eu estudei para poder falar, que eu acho que é muito importante. Obrigado a todos pela atenção até aqui e até o próximo podcast Help Condominial.